Igreja Grupo de número o 10º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargadora relatora Valda Maria Melo Piero. Meu nome é Arnaldo Rizardo e atuo no processo número 700.844.73487. Sou advogado, no caso, dos autores da ação rescisória, que é Maria Madalena de Oliveira Sarturi, e também a empresa Sarturi Limitada, né, que são autores da ação rescisória. A minha OAB tem um número 45.730. Então, eminente desembargadora, relatora, eminentes desembargadores, eu desejaria apresentar algumas considerações a respeito da ação rescisória referida, né, no caso de número, ação rescisória número, já vou dar o número, 700.844.73487. O que ocorre? Aconteceu que em 2010 houve um negócio de empréstimo a juros celebrado entre o requerido, no caso Brás Camilo Sonego, o Sônego, e Maria Madalena Oliveira Sarturi, e mais a empresa Sarturi Limitada. Um empréstimo de R$47 mil. Né? Para garantir o pagamento, foi feito uma promessa de compra e venda de um imóvel, né, pelo valor de 160 mil. E além disso, foi emitida uma nota promissória do mesmo valor. Né? Consequentemente, para garantir esse empréstimo, foram dadas duas garantias. No curso do andamento do prazo para pagamento, foram cobrados juros. E então, a empresa devedora, ora autora, e a senhora Maria Madalena assinaram o cheque no valor de R$144.560. Né? Valor esse que corresponderia a juros. O que aconteceu? Como não houve o pagamento, no caso, o dito credor, Brás Camilo Sonego, entrou com uma ação de execução procurando receber R$160 mil do valor da nota promissória que acompanhou a promessa de compra e venda, para dar garantia. Né? Em seguida, também entrou com uma ação de monitória para receber o valor do cheque. Pode-se dizer, no caso, que a ação monitória teve em conta que teve duas sentenças. A primeira, da ação de embargos à execução proposta por Brás Camilo Sonego. A segunda, da ação monitória, proposta também pelo Brás Camilo Sonego, procurando receber o valor do cheque de R$144.560. Só que
a ação de monitória foi julgada e transitou em julgado antes do trânsito em julgado, julgamento final, dos embargos à execução propostos por Maria Madalena de Oliveira Sarturi e Milton Sarturi Companhia Limitada. Foi julgada antes. E mais o seguinte, a ação monitória foi improcedente. E os embargos à execução também improcedentes. Sobre o mesmo fato, excelências. Essa é a questão. Então, em vista dessas decisões, considerando que a ação monitória foi julgada improcedente e os embargos à execução também improcedentes, né? E os embargos à execução julgados posteriormente ao julgamento da ação monitória, se procurou entrar com uma ação rescisória demonstrando 3 fundamentos. Primeiro, seria relativamente a questão envolvendo a coisa julgada, né? A segunda, relativamente à violação da lei. E a terceira, erro de fato. Terceiro fundamento, erro de fato. Quanto à ofensa à coisa julgada, quanto à questão de ofensa à coisa julgada, realmente é necessário observar o que foi decidido na ação monitória, e o que foi decidido na ação, na decisão dos embargos à execução. Tanto uma decisão como a outra consideraram os mesmos fatos, excelência. Idênticos fatos. Então, em vista disso, na decisão dos embargos à execução, foi dito que não provou, no caso, os embargantes não provaram, né, o não recebimento do valor. Já na decisão da ação monitória, foi dito que não existiu tanto o valor da nota promissória, que é o mesmo valor da promessa de compra e venda. Então, nós transcrevemos na inicial a decisão procurando mostrar que os fatos são os mesmos. E no caso, se os fatos, se os fundamentos, né, se a ação monitória entendeu que não existiu a entrega do valor de 160 mil, né, não existiu esse negócio, fatalmente a decisão dos embargos à execução deveria considerar essa decisão, né? Bom, então, apenas para citar alguns aspectos a respeito, tá? São os seguintes. Disse, no caso, na apelação civil 7.766.87714 da 19ª Câmara Civil, incumbe ao embargante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. No caso, então, essa decisão incumbiu ao embargante a demonstração dos fatos. E segue, no caso dos autos, observada a distribuição racional do ônus
da prova determinada trouxe à parte embargante elementos capazes de afastar as alegações da petição inicial. Nessa circunstância, inexistente nos autos elementos demonstrativos da prática da agiotagem, impõe-se a manutenção da sentença que desacolheu os embargos opostos à execução. No entanto, na decisão proferida na ação monitória, que transitou em julgado antes da decisão proferida na ação de embargos à execução, consta o seguinte, do voto do relator, que acho de suma importância ser observado para justamente aferir o que foi decidido, que tinha transitado em julgado. Na hipótese, a partir da verossimilhança das assertivas do embargante, já distribuído o ônus da prova, possibilitando ao autor comprovar que o cheque em questão foi emitido como pagamento do empréstimo tomado no mesmo valor, não decorrendo da cobrança de juros legais. Apesar da tentativa, o requerente não logrou demonstrar de forma satisfatória o empréstimo. No caso do valor, estou falando do cheque, 144 mil e pouco. Tá? E aí, envolvendo o mesmo fato, tanto da emissão do cheque, quanto da promessa de compra e venda da assinatura da nota promissória de 160 mil. Por outro lado, a parte embargante comprovou que a parte embargante, no caso Maria Madalena e Sarturi, porque eles embargaram a ação monitória, né? Além do cheque, também foi emitida uma nota promissória e formalizado um compromisso de compra e venda, tudo com o objetivo de saldar o mesmo empréstimo, tomado em quantia praticamente 30% do valor do título que aparelha a ação monitória. Inviabilidade de constituição do título judicial no valor pretendido. E aí, agora sim que vem a descrição do mesmo fato que ensejou a emissão da nota promissória e do cheque. E, então, considerando que não houve a prova da entrega de 160 mil. De fato, diz o relator no voto proferido, a partir das várias evidências constantes dos autos de que houve verdadeira simulação para encobrir a exigência de juros acima do permitido, cabia ao embargante demonstrar a origem e o destino do valor de 160 mil, que constou como sendo o preço do imóvel objeto do instrumento particular de compromisso de compra e venda, com a cláusula de arrependimento. Adiante, no entanto, considerando o incremento financeiro de um ano para o outro, não há como inferir, a partir de tais documentos, que alcançou ao apelante a quantia de 160 mil. Se assim fosse, pela lógica, em 31/12/2010, deveria ter 50 mil em espécie e não 250 mil, né? Porque, óbvio, que se ele disse que tinha 250 mil, retirando aquele valor que ele teria dado, emprestado para, no caso, os embargantes da ação monitória, né? Sobraria 50 mil apenas. Nessa ordem, segue o relator, de ideias, as assertivas do autor acabaram ficando no campo da retórica, inexistindo a demonstração, ainda que de forma mínima, de que a promessa de compra e venda não foi celebrada para encobrir empréstimo de dinheiro a juros legais. Como percebem, a decisão envolveu a existência ou não do negócio que ensejaram
quem sejou os dois, digamos, dois empréstimos, o dos 160 mil e dos 144.500 reais. 144.500 reais. Bem, evidente que esse fato, então, ficou demonstrado nos autos que ele não existiu, esse empréstimo. Ficou demonstrado que não existiu e ficou decidido que não existiu. Então temos o trânsito julgado numa decisão, né, que declarou que não existiu esse fato de empréstimo. Está na ementa, está no voto, assim sendo, né, a decisão dos embargos à execução, obviamente, violou a decisão proferida na ação monitória. Um outro aspecto que nós ressaltamos na ação monitória, na ação rescisória, aliás, né, diz respeito à violação à lei, né? Nesse ponto, nós, no curso do processo, demonstramos, né, que o juiz tinha invertido o ônus da prova e determinado que o autor da ação monitória, por mínimo que fosse, revelasse alguns elementos da entrega do valor de 160 mil. E ele não comprovou. Como é que iria dispor de 160 mil reais em casa, digamos, guardados, né? É totalmente fora de propósito uma situação dessas, né? Que a pessoa tenha dinheiro disponível. Normalmente, a pessoa possui valores disponíveis em contas bancárias, né? Em aplicações, né? Agora, ter o dinheiro em espécie disponível para entregar a pessoa a quem se faz o empréstimo o valor, assim, é praticamente impossível, né? Não existe essa situação. E o juiz então determinou que ele demonstrasse a proveniência do valor, da onde ele tinha esse valor, como ele conseguiu o montante, e que demonstrasse que repassou para, no caso, o que tomou o empréstimo. E ele não soube isso, não soube fazer isso e não fez. Então, por que houve a violação à lei? Em face do disposto no artigo 3º da medida provisória 2172, dígito 32 de 2001, né, que ficou, a medida provisória que ficou consolidada em vista de um disposto do dispositivo da Constituição Federal. E o artigo 3º diz o seguinte, que trata justamente dos empréstimos. Nas ações que visem a declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nessa medida provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado ou pelas circunstâncias do caso a verossimilhança de alegação. E na sentença, tanto no acordo, na sentença quanto no acordo que julgou a ação monitória, ficou bem desenvolvida a matéria, assim, que não houve demonstração e que tinha elementos de verossimilhança das alegações do embargante, tanto na ação nos embargos à execução, quanto nos embargos à ação monitória. Por último, tá, só um pouquinho. Por último, tem o terceiro fator que enseja a ação monitória, aliás, ação rescisória, que é erro de fato. A decisão nos embargos à execução, obviamente, considerou erradamente os fatos da prova, como está bem explicado no acórdão que julga a ação monitória, né, em grau de recurso. O relator exprime o seguinte pensamento:
De fato, a partir das várias evidências constantes dos autos de que houve verdadeira simulação para encobrir a exigência de juros acima do permitido, cabia ao embargante demonstrar a origem e o destino do valor de 160 mil, que constou como sendo o preço do imóvel, objeto do instrumento particular do compromisso de compra e venda, com cláusula de arrependimento. Mais adiante, no entanto, considerando que ele não tinha o valor, né, considerando o incremento financeiro de um ano para outro, não há como inferir, a partir de tais documentos, que alcançou ao apelado, no caso Maria Madalena e Sarturi, a quantia de 160 mil. Se assim fosse, pela lógica, em 31/12/2010, deveria ter 50 mil em espécie e não 250 mil. Né? Por quê? Porque a sentença a decisão rescindenda, considerou que as declarações de imposto de renda eram suficientes para demonstrar que ele dispunha o valor. Mas não dispunha, porque ele disse que tinha 250. E se ele pagou 160, ficaria com 50. E não 350, como vai declarar no ano seguinte, ao ano do calendário da declaração de imposto de renda. Né? Também um aspecto a considerar do erro na ação no julgamento dos embargos de execução, né? Consiste na alegação de que a nota promissória seria para garantir a promessa de compra e venda, já que o imóvel da promessa de compra e venda estava hipotecado. Ora, conforme as decisões reconheceram, a hipoteca foi encerrada em 2009, quando o contrato de promessa de compra e venda com emissão da nota promissória e também do cheque para cobrança de juros se deu em 2010 em diante. Por isso, excelências, entendemos pelos três fatores analisados, três fundamentos analisados, que deve ser julgada procedente a apresentação rescisória. É o que se requer, e agradeço a atenção e a gentileza de ouvir a minha sustentação oral. Muito obrigado.